5 hipóteses em que a mulher pode se aposentar com 55 anos de idade. As aposentadorias concedidas pelo INSS às mulheres sofreram grandes alterações no ano de 2019 com a chamada Reforma da Previdência. Essas alterações, infelizmente, ocorreram para dificultar o acesso às aposentadorias, impondo novos requisitos, como, por exemplo, uma idade mais elevada ou maior tempo de contribuição. Existem, porém, algumas hipóteses que, mesmo após a grande reforma, ainda permitem que a mulher se aposente com 55 anos de idade. Vamos a elas. A mulher que já tinha 30 anos de tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, isto é, antes de 13 de novembro de 2019, pode se aposentar pela antiga regra da aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente da sua idade. Trata-se do que nós chamamos de direito adquirido, isto é, a mulher já tinha preenchido os requisitos da regra antiga antes dela ter sido alterada pela reforma. A segunda hipótese para se aposentar aos 55 anos é por meio das regras de transição. Para as mulheres que ainda não tinham atingido o tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, existem algumas regras de transição vigentes ainda hoje que não exigem idade mínima para se aposentar. Logo, para as mulheres que contam hoje com 55 anos de idade, é possível que ela se encaixe em alguma dessas 3 regras. A primeira regra é a regra do pedágio de 50%. Para as mulheres que tinham mais de 28 anos de tempo de contribuição na data da reforma da Previdência, isto é, em 13 de novembro de 2019, poderão se aposentar sem a idade mínima, mas terão que cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava. Por exemplo, a mulher que faltava 1 ano para se aposentar, quando houve a reforma, deverá trabalhar mais 6 meses, totalizando em 1 ano e meio. A segunda regra de transição que a mulher que conta hoje com 55 anos pode se encaixar é a regra dos pontos. Para se aposentar por essa regra, a trabalhadora precisa atingir uma determinada pontuação, que é formada pela soma da sua idade e do seu tempo de contribuição, que deve ser de no mínimo 30 anos. Neste ano de 2022, a soma que a mulher precisa atingir é 89 pontos. Lembrando que nesta regra também não há exigência de idade mínima. A terceira hipótese é a aposentadoria rural, que é destinada às pessoas que exerceram atividades no campo. Nesta modalidade de aposentadoria, a mulher que possui 55 anos de idade pode se aposentar de 2 formas. A primeira é por meio da aposentadoria por idade. Para ter direito a este benefício, se a trabalhadora rural for registrada em carteira, vai precisar comprovar, além da sua idade de 55 anos, 180 meses de carência. Já se a trabalhadora que exerce atividade rural de forma individual ou em regime de economia familiar sem vínculo de emprego, ela vai precisar comprovar 180 meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua no período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria. Ou seja, a segurada tem que estar trabalhando no campo quando completar a idade mínima de 55 anos para obter a aposentadoria rural por idade. A segunda forma é a aposentadoria por tempo de contribuição da trabalhadora rural. Nesta regra, não será exigida a idade mínima, mas apenas que ela comprove 30 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Bom,
por hoje nós concluímos a parte 1 deste vídeo e na semana que vem daremos continuidade explicando a quarta e a quinta hipóteses em que a mulher poderá se aposentar aos 55 anos de idade. Não perca!